aviso que esse encontro está sendo gravado, tá? Para os arquivos nossos do Axis, e depois ele é disponibilizado também no YouTube. Obrigado a todos e a todas pela participação a esse encontro, que é essa live, no nosso Axis às 10, falando sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós já fizemos, né, durante a pandemia, uma ou duas lives a respeito, e trabalhamos mais junto com a Branca Heloísa, nossa consultora, que eu vou apresentar daqui a pouco, trabalhamos mais as questões conceituais, né, ligadas aí à LGPD. Com o passar do tempo, no entanto, e para evoluirmos, essa live ela vai tratar mais realmente agora dos aspectos concretos, dos aspectos objetivos ligados à compliance com a LGPD. Ou seja, a pergunta é: a sua instituição já está em conformidade com a LGPD? Já realizou todos os procedimentos, já fez o mapeamento de dados, o mapa de riscos, etc., etc. Quem está conosco, então, hoje aqui para falar sobre o tema é a Branca Heloísa. Bom dia, Branca. Bom dia a todos e todas. Um prazer estar aqui com vocês novamente. A Branca trabalha conosco há vários anos. A Branca é graduada em Tecnologia da Informação pela PUC do Rio e pós-graduada em Tecnologia Educacional pela PUC-MG. E tem atuado aí ao longo de muitos anos nas áreas de gestão de projetos, de inovação, nas áreas de tecnologia da informação, na área de tecnologia educacional, em responsabilidade social corporativa e também privacidade e proteção de dados, com foco nos últimos anos aí, exatamente na Lei Geral de Proteção de Dados, né? A Branca tem mais de 30 anos aí de experiência na área de TI, trabalha conosco no desenvolvimento de programas, planos diretores, né, de tecnologia da informação também, e ela que vai estar conosco hoje para tratar tecnicamente dessas questões da LGPD, como eu falei, enfocando mais os aspectos agora concretos, os aspectos objetivos. Branca, com você, por favor. Só relembrando, nós temos cerca de 40 minutos de fala, tá? E depois 20 minutos de perguntas e respostas. Eu vou atuar um pouco aqui como mediador. Pois não, Branca, por favor. Bom, então, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui nessa nossa sala de conversa. Qualquer dúvida e qualquer comentário, vocês fiquem à vontade de estar utilizando as ferramentas e os instrumentos de chat, de conversa, e registrem as dúvidas de vocês. Qualquer outra coisa que venha posteriormente também pode estar utilizando os canais de comunicação do Axis, tá? Que nós podemos estabelecer essas nossas conexões futuramente. Bom, então, mais uma vez, é um prazer e vamos conversar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Que a partir de agora eu vou só falar a LGPD. E como o Sebastião bem apresentou, nós já estamos, né, já conversando sobre os conceitos, os fundamentos da lei, já aproximadamente uns 2 anos, que nós já estamos já discutindo e entrando mesmo nos conceitos e na fundamentação, e agora nós estamos mais voltados mesmo ao apoio a entrar em compliance, né, entrar em conformidade com a LGPD. Nós sabemos em que essa lei ela já está em vigor, ela já pode estar trazendo as suas sanções administrativas, nós temos uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão regulador da administração federal, então nós não podemos descartar o assunto, tá? Só uma vocês estão me ouvindo bem? Desculpa, Branca. Não, o som tá bom. Nós estamos com um problema aí que é do Zoom, viu, pessoal? Em compartilhar a tela inteira no modo apresentação. Então, nós estamos usando aqui o plano B, tá? Porque o Zoom, hoje, ele não está querendo, não sei por quê, compartilhar o modo apresentação. A Branca, então, vai usar, assim, com esse tamanho, no que nós estamos chamando aqui de plano B. Vai lá, Branca. Tá? Então, vamos lá. Entrando já na questão desse compliance e da conformidade, o que vem a ser isso? Né? O que é nós estarmos em conformidade, em compliance com a LGPD? Nós temos aqui um entendimento. Primeiro, nós vamos para o núcleo do problema, né? Nós temos a questão da privacidade e proteção de dados. E isso não é novo.
quando nós falamos em privacidade e proteção de dados, nós estamos remetendo a um direito fundamental do ser humano, tá? Que é manter a sua privacidade. E nisso, nós temos alguns aspectos em volta da privacidade, deixando a Lei Geral de Proteção de Dados de lado, deixando a LGPD para um outro plano. Vamos pensar primeiro nessa questão da privacidade e proteção de dados como um direito fundamental, inclusive agora ela já faz parte da nossa Constituição em relação a isso. A ONU já traz isso já como tema. Então, deixando isso no centro, tá? O que nós temos que perceber? Que isso é direito. Tá? Então, a privacidade e proteção de dados ele é um direito. Segundo, isso é uma habilidade. Você manter uma privacidade dos seus dados, manter a proteção, isso é uma habilidade do quanto que você expõe os seus dados enquanto você sendo o titular dos dados e o quanto que você respeita a privacidade e a proteção dos dados do outro. Então, ele é de direito, ele é comportamental, ele é uma habilidade. Precisamos estar trabalhando o nosso dia a dia, os nossos processos, as nossas atividades, para nós estarmos mantendo essa privacidade e proteção de dados. Nós temos algumas ferramentas e alguns instrumentos que, se por um lado ela pode ser invasiva em relação à nossa privacidade, por exemplo, as nossas redes sociais, o uso da tecnologia, nós também temos os instrumentos que controlam e que seguram, que nos garantem essa questão da privacidade e da proteção. E nós temos todo um controle sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa privacidade. Então, vamos lá. Nós, enquanto titulares, estamos em compliance com a LGPD? O quanto que nós estamos com a nossa cultura relacionada a isso, o quanto que nós sabemos dos nossos direitos, o quanto que nós utilizamos as ferramentas de uma forma correta, o quanto que nós avaliamos o que os nossos dados... Bom, se eu, enquanto indivíduo, tá, eu posso estar trazendo esse tema, enquanto uma organização, enquanto uma instituição, a gente segue os mesmos passos. Então, não adianta a gente pensar em compliance de uma lei somente com o viés jurídico. Por quê? Porque nós temos a questão cultural, nós temos que estar levando isso para a mente, para o dia a dia, fazer disso daí um tema comum para todos. Tá? Então, são nesses 5 pilares em que nossa questão da privacidade e proteção de dados ela vai estar baseada. Então, vamos lá. O primeiro pilar, então, que eu gostaria de estar conversando com vocês é o pilar do processo, tá? Então, quando dentro de uma instituição, de uma organização, nós temos que pensar nos processos, como é que é esse dia a dia da minha instituição para saber se ele está em conformidade com a questão da privacidade e proteção de dados. Primeiro, eu tenho que mapear todas as atividades que tratam os dados pessoais em todas as áreas de negócio da instituição. Da recepção até uma reprografia, de uma secretaria, de uma administração, todas as áreas em que tem algum tipo de tratamento de dados pessoais, nós precisamos fazer este mapeamento. E nesse caso, tratamento de dados pessoais, tá? Quando a gente fala para uma área de negócio, nós temos 20 verbos que traduzem essa questão do tratamento. É quando a gente faz a coleta, quando a gente faz a recepção, quando a gente faz a classificação, quando a gente reproduz, divulga, publica. Isso eu estou tratando um dado pessoal. Então, a primeira coisa que nós temos que entender dentro da nossa instituição é como é que essas atividades elas estão sendo trabalhadas, verificar o tipo de tratamento desses dados, como é que está sendo feito, tá? E levar isso para uma análise, inclusive, de um risco. Será que essas atividades nós estamos fazendo de uma forma correta? Então, qual é a necessidade nesse momento?
conhecer os processos manuais e digitais, não é só o que traz pelos sistemas da minha instituição, mas também pelo dia a dia, pelo manual, pelaquela planilha que às vezes eu compartilho, pelaquela folha que eu imprimo, pelo post-it que eu coloco no meu monitor com CPF, com algo que eu tenho que ligar para um responsável para poder fazer uma negociação de uma parcela. Enfim, nós temos que conhecer todos os processos, os manuais e os digitais. Levantar, então, todos esses riscos de tratamento, tá? Em relação, principalmente, quem tem acesso a esses dados, onde que esses dados estão armazenados, como é feito o compartilhamento, a eliminação, uma possível transferência internacional dos dados. Aqui eu listei, tá? Essas 5 frentes são as que trazem o maior risco, tá, para dentro de um processo. Analisando todo esse tratamento, a gente faz uma avaliação, então, da criticidade desses riscos e propõe uma ação de mitigação em relação a eles. Nesse ponto, nós temos que repensar o processo numa perspectiva de princípios do tratamento. A lei, a LGPD, ela traz alguns princípios de tratamento, tá? Nesse momento, nós temos que estar pensando em 3 desses princípios: a finalidade, adequação e necessidade. Ora, será que o dado pessoal que eu estou coletando, ele é coerente com essa atividade, com a minha atividade? Ele tem um propósito? Ele está adequado em termos de volume? Será que o que eu estou coletando, armazenando, compartilhando, isso é essencial para a minha atividade? Então, pessoal, nesse momento, tá, é que a gente trabalha, tá, o que eu chamo do núcleo, tá, do pilar dos processos. O segundo pilar, tá, em que nós falamos, como eu disse, privacidade e proteção de dados pessoais, isso é de direito, e nós temos a lei. Então, nós não podemos deixar o aspecto jurídico, tá, de lado. Não adianta a gente só ver processo, levar a cultura e fazer uma governança, colocar a melhor plataforma em segurança, mandar tudo para a nuvem. Não é só isso, nós temos toda uma questão jurídica que, à luz da LGPD, nós temos que avaliar. Então, eu trago aqui como um cabeçalho que são práticas jurídicas dedicadas à aplicação da lei. Finalidade de trazer a segurança jurídica aos atores envolvidos no tratamento de dados pessoais. Esses atores envolvidos, o que eu quero dizer, são todos os interessados, não só os titulares, mas também os operadores e os controladores, e que têm toda a responsabilidade em de estar trabalhando e tratando esses dados. Bom, nessa necessidade aqui do jurídico, tá? Eu trago aqui para vocês 6 pontos básicos, tá bom? Primeiro, tá? Dentro do aspecto jurídico, então nós já vimos a relação da privacidade com os processos. Com o jurídico, nós temos que pensar em quê? Primeiro, ajustar os contratos de fornecedores, prestadores de serviços e terceiros, com aqueles que a gente compartilha os dados pessoais. Ora, não adianta nós estarmos organizando internamente a nossa instituição, não adianta nós estarmos nos organizando se em um determinado momento esses dados eles são compartilhados com um prestador de serviço e esse prestador de serviço não está em compliance com a LGPD. O que acontece? O titular que nos confiou e nos entregou um dado pessoal, ele acredita que todo o ciclo de vida desse dado que ele nos forneceu, ele vai estar garantido pela lei. Então, não adianta nós irmos só até a página 3. Nós temos que ir até o capítulo final desse dado, tá? Então, primeira coisa que a parte jurídica ela tem que ver são os ajustes de contrato e começar a inserir cláusulas de proteção, e algumas instituições elas já estão colocando, inclusive nessas cláusulas de proteção, uma auditoria periódica,
para saber se o fornecedor e o prestador de serviços, se ele está executando conforme está solicitado. Isso é uma garantia para a instituição entregar para o titular. Olha, nós temos aqui alguns parceiros, mas esses parceiros também estão sob contrato, nós estamos com as cláusulas de proteção e eles são verificados periodicamente. Criar mecanismo para esse consentimento de titular. Tá? Os titulares eles podem consentir a entrega e o tratamento dos seus dados. Mas nós temos que criar algum mecanismo para isso. Por quê? Porque o consentimento ele pode também ser revogado. Eu posso chegar hoje numa farmácia, entregar o meu CPF para poder adquirir aquele desconto. Amanhã eu posso chegar lá na farmácia e posso virar e falar assim, olha, ontem eu consenti e hoje eu não quero consentir mais. A farmácia ela tem que ter uma administração de retirada do meu CPF. Então, eu tenho que ter um mecanismo de prazo desse consentimento. Ainda tem outra. Tem determinados dados em que o titular ele fornece, vamos supor aqui, um responsável entrega o dado do seu filho para uma matrícula de uma escola, acreditando que esse dado ele vai ficar na escola durante o seu ciclo escolar. Não, não vai. Mesmo depois do aluno saindo já em faculdade e formado, a secretaria ela tem que manter esses dados. Então, tem que ter um mecanismo para proteger também a instituição em relação a esse consentimento. Fechados em contrato, enfim, tem todo um aspecto tá, para se tomar conta. Com isso, nós temos que compatibilizar também com as outras leis. Eu não posso achar que a LGPD ela é a única lei que vai se falar sobre dado pessoal. Nós temos algumas outras, nós temos o Marco Civil da Internet, nós temos o Código de Direito do Consumidor, nós temos as próprias regulamentações ministeriais. Então, assim, tem várias outras coisas que o jurídico também tem que tomar conta e nós vamos dando essa assessoria e apontando através daquele mapeamento dos processos onde que o jurídico ele tem que fazer a sua interferência. Eu trago aqui, destaco, direitos dos titulares ao tratamento também de dados sensíveis e de menores de 18 anos. Porque nós temos a LGPD com todos os princípios e com todos os direitos dos titulares, porém, para dados sensíveis e menores de 18 anos, é uma outra história. Tá? Então, tem que se tomar um cuidado quando nós estivermos com os dados sensíveis e com os menores. E classificar as atividades de tratamento mapeadas a partir das hipóteses legais. Tá? Então, agora, no próximo slide, eu trago aqui para vocês dos direitos dos titulares, tá? O que nós temos que estar atentos? Que o titular ele pode pedir uma confirmação, um acesso aos seus dados, pode pedir correção, pode pedir uma anonimização ou então até mesmo uma eliminação dos dados, pode pedir uma portabilidade, pode pedir para que o dado, para que informações relacionadas ao compartilhamento cheguem a ele, ele pode pedir o não consentimento, revogar, pode fazer reclamação, ou seja, a LGPD ela traz alguns direitos dos titulares. Então, nós temos que pegar todos esses direitos e verificar se o tratamento está apto, está pronto para atender a esses direitos. E, como eu disse, no último item da área do jurídico, tá? Nós temos em que classificar, dar uma categoria para aquele tratamento baseado em hipóteses legais. A lei ela traz 10 hipóteses legais. Por uma experiência nossa, pelo tanto que nós já mapeamos e que nós temos conversado com as nossas instituições Axis, eu trouxe aqui em destaque para vocês as 5 hipóteses mais utilizadas. Tá? Então, hoje, nós temos, mediante o consentimento do titular, uma atividade, um tratamento em que pode estar adequado para o cumprimento de uma obrigação legal, para a execução de algum contrato ou então algum procedimento preliminar a este contrato, para a proteção da vida e incolumidade física do titular ou até mesmo de terceiro, para o entendimento dos interesses legítimos do controlador e do seu interesse.
Bom, aqui nós temos dois que também temos que estar bem atentos em relação ao consentimento, que, como eu disse, o titular pode consentir, mas ele pode revogar o consentimento, e também o de legítimo interesse. Esse de legítimo interesse, eu posso estar falando que eu faço tratamento daquele dado pessoal, porque é de legítimo interesse nosso, do controlador, ter esse dado tratado. Porém, ele tem que ser de legítimo interesse também para o titular. Então, nós temos que procurar um afinamento, um alinhamento em relação aos interesses legítimos. Tá? Então, eu trago aqui para vocês essas hipóteses legais e que a área jurídica ela colabora, ela ajuda na hora de fazer essa categorização. Bom, aí nós passamos para o terceiro pilar, tá? Que é o pilar das medidas viáveis e inovadoras a serem executadas a fim de proteger a instituição e os seus dados, que é o da segurança da informação. Então, nós já vimos que nós vamos fazer um mapeamento dessas atividades, nós vamos fazer as adequações jurídicas, só que nós temos que arrumar algumas medidas, tá? Com o uso de tecnologia, com o uso de algumas ferramentas e algumas medidas que sejam viáveis e sempre inovadoras, tá? Vamos sempre pensar numa melhor forma de estar executando para poder ter a proteção da instituição e dos dados dos titulares. Isso, então, a gente trabalha no pilar da segurança da informação. O que ele traz como uma necessidade? Primeiro, mitigar as ameaças e os riscos da segurança da informação. Isso tem muito a ver com o que nós temos ouvido muito em relação às invasões, né, aos vazamentos. Então, nós temos que olhar como está essa questão da segurança da informação, tá, para mitigar esses riscos e essas ameaças. Criar um plano de resposta e gestão de incidente. Ora, se acontecer alguma dessas coisas, nós temos que ter um plano de resposta pronto e fazer uma gestão desse incidente. Nós temos que ajustar todos os processos, todas aquelas atividades que eu coloquei para vocês no primeiro pilar, utilizando os padrões internacionais de segurança da informação. Aí vocês podem perguntar, poxa, mas isso é importante? É importante. Por quê? Porque nós vamos estar numa engrenagem. Não adianta nós arrumarmos os nossos padrões individuais separados se ele não conversa com o mundo. E essa lei, a LGPD, nós temos a GDPR na União Europeia, nós temos as leis dos Estados americanos, nós temos a lei de Singapura, nós temos as diversas leis espalhadas pelo mundo e todas elas mantêm uma segurança da informação em cima de um padrão. Desculpa, aqui está tendo um erro de digitação, não é 27.100, tá? É 27.001. Então, nós temos que ajustar, então, os processos e os padrões internacionais através da ISO. Administrar os recursos tangíveis e os intangíveis de TI. Poxa, o que seriam, então, esses recursos tangíveis? Nós temos os inventários de sistema, nós temos o maquinário, nós temos, às vezes, o uso de celular compartilhado corporativo, temos os notebooks. Bom, isso nós temos que fazer toda uma administração dos recursos tangíveis e dos intangíveis. Os dados, por exemplo. Os dados, ele é um recurso intangível. A gente não tem como fazer uma mensuração, mas nós não podemos deixar eles de lado. Tá? Então, nós temos que estar disponibilizando, tá? Inventário de sistemas, uma rotina, tá? Clara e pré-estabelecida de backup, como é que são feitos os logins e as senhas, regras de acesso, será que todo mundo pode ter acesso à tela de faturamento da instituição ou de recolhimento de contas a pagar? Tá? Então, criar regras de acesso a esses dados. Será que todos podem ter acesso ao nome, telefone, CPF daquele responsável, daquela criança ou daquele jovem aprendiz? Tá? Temos que fazer as definições de permissão. Tá? O que se pode fazer, o que não se pode fazer. Pensar em criptografia para poder fazer as transferências dessas comunicações. Isso tudo eu trago como exemplo.
Com isso, nós temos que implementar algumas políticas de privacidade. Como é que eu vou ficar sabendo se pode ou se não pode? Hoje nós estamos conversando sobre isso. Daqui a 3 anos, será que somos nós que vamos estar na instituição para estar levando isso como um legado? Não, vamos criar uma política, vamos deixar isso estabelecido. Tá? As políticas, elas são orgânicas, elas são ajustadas, tá? Mas nós temos que pensar na implementação. Outra coisa também são a utilização de cookies, tá? Isso também passa a ser uma necessidade, porque, só trazendo aqui muito superficialmente para vocês esse conceito, o cookies, eles são alguns códigos em que, quando vocês entram e navegam no meio virtual, através de um comportamento, através de uma informação, ele vai armazenando e distribuindo para parceiros, ou até mesmo internaliza para fazer algumas análises estatísticas, por exemplo. Essas pequenas rotinas, né? Por isso que a gente fala de cookies, né? Essas pequenas migalhas espalhadas e que faz a captura e o tratamento desse dado, ele tem que estar claro para o usuário, tá? Do que quando você estiver navegando no meio virtual, o que o seu comportamento, o que isso quer dizer para aquele que você está navegando. Nesse momento, para a garantia daqueles princípios de tratamento da LGPD, eu trago aqui para vocês 2 princípios da LGPD, o de segurança e o de prevenção, tá? Um princípio da LGPD, tá, de segurança, é quando você traz boas práticas de proteção de dados, incluindo medidas técnicas e as administrativas. Tá? Então, quando nós trabalhamos toda uma parte, todo o nosso aparato tecnológico, a gente está um pouco mais para as medidas técnicas, mas quando nós estamos implementando uma política, quando nós estamos criando um comitê de segurança, nós estamos voltados a questões administrativas. E a prevenção significa que nós estamos preocupados em adotar medidas prevenindo esses danos decorrentes, tá, de um mau tratamento desses dados. Bom. Branca, 10 minutos, tá? Tá bom, tá bom. Vou acelerar aqui um pouquinho. Na questão da cultura, tá? É um outro pilar, é o enraizamento dos conceitos referentes à privacidade e proteção de dados pessoais, tá? Que possibilita a redução de risco e minimiza os incidentes e prejuízos, melhorando a sua imagem e reputação perante a sociedade, cada vez mais atenta aos tratamentos dos seus dados. Bom, não adianta, então, nós temos o jurídico controlado, as atividades mapeadas, a segurança de dados com a sua questão toda das medidas técnicas administrativas, se isso não estiver enraizado nas pessoas. Tá? Nós temos que estar levando essa questão da cultura, da proteção e da privacidade dos dados para a nossa instituição. Quais são as necessidades? Primeiro, tá? Nós temos que estar mostrando que a alta administração está altamente envolvida. Tá? Então, a alta administração tem que estar envolvida para que todos percebam que nós estamos tratando sobre o tema. Capacitar as pessoas. Implementar essas políticas não é só escrever e deixar disponível, não, é fazer um plano de implementação, criar normas de condutas, criar campanhas de boas práticas, confeccionar cartilhas de conscientização, tá? Para essa questão da cultura, eu trago para vocês 3 pontos dos princípios de tratamento: o livre acesso, a qualidade e a transparência, tá? Quando eu trabalho com essa questão da cultura, eu tenho a certeza, tá, de que a garantia, a clareza e a relevância de como é que nós estamos tratando esses dados. Eu deixo de uma forma tranquila e transparente, tá, o acesso a essas informações. Isso já está enraizado, isso já faz parte da cultura da instituição. Bom, e partindo para o último pilar, tá? É a promoção da cultura em privacidade e proteção de dados. Ela demanda algum tempo. Não é de uma hora para outra em que nós vamos conseguir falar que nós estamos em compliance com a LGPD a partir do aspecto de privacidade
e proteção de dados pessoais. Tá? Ela precisa de um tempo, de procedimentos constantes, sistemáticos e regulares, pautados nas boas práticas. Por isso que a gente fala que a gente precisa de um plano de governança de privacidade e proteção de dados. As necessidades. Primeiro, alinhar o objetivo de negócio e da segurança da informação. Não adianta a gente só ver o que precisa fazer de uma governança de segurança da informação se ele está desconectado, se ele está desalinhado com os objetivos do negócio, com os objetivos macros da instituição. Temos que pensar num planejamento de gestão de crise. Tá? Se acontecer algum vazamento, se acontecer alguma perda, se acontecer algum bloqueio, como é que está essa nossa governança? A gente conta com o quê? Quais são os passos? O que tem que ser feito? Tá? Na governança, a gente mensura também a efetividade desse programa, a gente faz todo um acompanhamento e vamos fazendo os ajustes de acordo com essa mensuração, com rotinas de monitoramento e avaliação. Periodicamente, a gente faz tratamento de alguns indicadores e vamos verificar como é que está, vamos monitorar e vamos avaliar. A parte de governança tem que estar atenta às ações regulatórias também, tá? Nós temos que saber o que uma autoridade nacional de proteção de dados está sugerindo, está propondo e verificar como é que o mercado está reagindo e internalizar isso para a nossa instituição. Verificar as possibilidades de novos serviços e novos produtos, ou seja, nós estamos em compliance hoje, mas e se amanhã a instituição adquirir um novo produto, ou contratar um novo parceiro, ou oferecer um outro tipo de serviço? Será que ele vai estar em compliance? Na parte da governança, a gente faz todo um estudo de viabilidade, e isso, para nós que estamos envolvidos no dia a dia, é o Privacy by Design. Contratar um encarregado de dados, tá? Isso faz parte, o encarregado de dados, ele é uma exigência legal. DPO, que a gente chama, trazendo um pouco, né, herdando o que a GDPR ela traz como termo, tá? E que para a gente traduzindo aqui fica sendo como encarregado de dados. E nesse da governança, eu trago para vocês o princípio de tratamento, que é garantir a responsabilização e a prestação de contas. Isso é um princípio de tratamento de dados que a LGPD traz, que é a responsabilização e a prestação de contas, que é a capacidade de comprovar o cumprimento de normas de proteção de dados e a eficácia das medidas adotadas. Bom, para o encarregado de dados... Alô? Oi? Pronto. Não, está bem, Branca, porque tem algum microfone aberto. Tá bom, desculpa. Então, vamos lá. O encarregado de dados, enquanto função, tá? Ele é o guardião, tá? Ele pode ser uma pessoa ou pode ser uma instituição contratada para essa finalidade de tomar conta desse compliance da conformidade da LGPD e ele é responsável em disseminar toda essa questão de cultura e de proteção de dados. Ele faz o elo com a NPD, com os titulares e a próprio controlador, ele é o ponto focal. Então, assim, o encarregado, ele traz, tá, algumas funções e algumas atribuições, lembrando que pode estar traduzindo tudo isso em uma única pessoa, tá, num encarregado de dados interno, contratado para essa função, ou então pode ser uma instituição jurídica, uma pessoa jurídica fazendo isso, mas que isso é uma obrigatoriedade, a LGPD traz isso dentro dos seus artigos. Bom, aqui eu trago uma figura do iceberg. Essa figura ela foi divulgada pela doutora Aline, tá? Ela está sob uma permissão de copyright, está amplamente divulgado. Então, eu trouxe aqui para vocês porque eu acho que ela traduz muito esse momento em que nós estamos passando, ao ponto do iceberg em proteção de dados. O que a gente acha que é estar em compliance com a LGPD? Estamos lá com o termo de consentimento, colocamos as cláusulas padrão, coloquei lá, já nomeei o encarregado, já mexi na política de privacidade, o meu site está ok, já coloquei lá o banner, já informando para o titular. Pronto, já estou em compliance com a LGPD. Não.
tá? E é exatamente, tá? O que vem abaixo da nossa visão é isso que traz todo o resto para acontecer. O que realmente é? Nós temos que pensar nesse plano de governança, nós temos que pensar na transparência, da responsabilização, a conscientização, a segurança da informação, a relação de confiança, as boas práticas e mostrar sempre a boa-fé da instituição. Tá? Isso traz, entendeu, para um possível questionamento, não só do titular, como da NPD, tá? O quanto que a instituição ela está preocupada. Avançando aqui já para os nossos minutos aqui da teoria e abrindo para perguntas, eu trago aqui alguns desafios para que isso tudo venha acontecer. São algumas reflexões, tá? Em que, pela nossa experiência e conversando também com outros, né? Estando envolvidos, a gente percebe alguns desafios. Primeiro, é que a gente pode fazer uma conversão de problema em oportunidade. Tá? O que significa? Toda vez em que a gente está fazendo esse mapeamento das atividades que tratam o dado pessoal, aquele primeiro pilar, tá? Acaba que é uma possibilidade, é uma oportunidade da instituição também pensar numa otimização dos seus processos. Quantas vezes, na hora que a gente está verificando aquele processo do tratamento do dado pessoal, o gestor vira e fala assim, nossa, não era para estar acontecendo isso, não. Tá? Então, assim, acaba que se gera uma oportunidade. Estar em conformidade para não sofrer as sanções administrativas. Beleza, a primeira coisa que eu acho que a gente pensa é não querer ter as multas em cima daquilo que a gente está recebendo. Então, a única coisa que a gente pensa é nisso. Porém, tem a questão da reputação institucional. Porque com a NPD, lá pelas tantas, eu acho até que é o menor problema. Porque se paga, toma, está aqui, pode deixar, paguei a multa. Mas e a reputação? Como construir, tá, uma reputação institucional? Um outro desafio, pessoal, é a urgência, tá, para adequar e mitigar esses riscos. A partir da hora que a gente faz o levantamento e a gente percebe os riscos, como adequar, como mitigá-los, tá? Um outro desafio é criar um comitê de privacidade e proteção de dados pessoais com os profissionais internos e multidisciplinares, tá? Porque esse comitê, se ele é formado com pessoas voltadas para a área da administração, se for dentro de uma instituição de saúde, por exemplo, um administrador voltado que tem um entendimento da área de saúde, ou se for educacional, ou se for uma obra social, um profissional que tenha o viés do negócio. Se tivermos no comitê um profissional com o viés da área de comunicação, da área de marketing, tá? Da tesouraria, de uma administração, ou seja, criar um comitê interno de profissionais internos que saiba da realidade do dia a dia da instituição. Isso é um desafio e recomendo. Acompanhar a agenda da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, isso é um desafio, é muito importante saber o que a NPD está esperando das instituições e quais são os próximos passos, tá? O engajamento das pessoas envolvidas, isso também é um grande desafio. Garantir os direitos dos titulares, todos aqueles direitos que eu mostrei naquele slide, como é que a gente pode estar garantindo que isso aconteça. Definir os papéis dos agentes de tratamento. Eu sou um controlador, mas forneço os meus dados para um operador. Se acontecer um vazamento do operador, o controlador, ele é responsável. Mas como é que a gente define esses papéis? Através das cláusulas contratuais, através das ações jurídicas. Então, isso também é um grande desafio. E responder solidariamente em conjunto com o operador se causará terceiros danos por violação da LGPD. Isso, como eu disse, nós temos que estar definindo bem esses papéis, porque existe essa resposta solidária. Bom, conforme prometido para vocês e dentro do nosso planejamento,
falei com vocês aqui rapidamente, tá? Foram passados alguns pontos, foram os pontos que nós julgamos de maior importância e relevância. Eu agradeço por vocês terem ouvido e coloco aqui à disposição para as perguntas. Vocês fiquem à vontade agora para o nosso bate-papo. As perguntas, só lembrando, podem ser feitas aqui diretamente com o microfone aberto ou pelo chat, né? E eu vou me encarregar de lê-las, se forem feitas aqui pelo chat, e passar para a Branca. Branca, se puder só parar de compartilhar agora. Ótimo. Um momentinho. Obrigado. Foi? Não, obrigado, tá certinho. Perguntas? Alguma pergunta já? Deixa eu só para começar aqui, para esquentar, né? Digamos assim, enquanto as pessoas pensam. Branca, aquela imagem lá do iceberg, ela é muito poderosa, né? Digamos assim, né? E a gente tem visto algumas instituições com uma visão bastante rasa, né, da lei. Ah, não, eu fiz isso, como você mostra lá no iceberg. Ah, mexi nos contratos, mexi aqui, mexi ali, eu estou em compliance, está tudo bem aqui. Não é? O que você acha, né, que as pessoas, que algumas instituições estão agindo assim? Seria por desconhecimento da lei? Seria por não fazer caso, digamos assim? O que você percebe? O que você diz a respeito? Sebastião, eu acho que isso é uma questão do momento, é uma questão da maturidade da instituição. Porque se nós pensarmos na questão da privacidade e proteção de dados, pura e simplesmente, isso é, como eu disse, é uma coisa antiga, isso já deveria estar na essência da instituição, tá? Mas aí nós tivemos o boom da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando vem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, as pessoas, a tendência é fazer o ajuste conforme a lei. Só que a lei ela vem para regulamentar comportamentos. Nenhuma lei ela existe porque a sociedade ela não teve um comportamento para aquilo. Tudo que nós pensarmos em termos de lei é porque é uma resposta e é uma regulamentação a um comportamento social. Tá? Então, a primeira tendência é executar o que a lei com contrato, ou seja, vai pura e simplesmente na letra. Só que não adianta, porque você fica no compliance e na conformidade num primeiro momento, numa instância. Mas foi como eu comentei, como é que você mantém essa questão da privacidade se as pessoas não estão engajadas, se não existe um comitê tomando conta disso tudo, se não existe um monitoramento, uma avaliação, uma própria governança, se não existe um aparato de distribuição de senhas e de logins. O que a gente mais vê, né, Sebastião, e aí eu trago todos os convidados para estar compartilhando, concordando ou não, é quando um colega nosso sai de férias, a gente entregar o nosso login, a nossa senha, para que o colega possa estar fazendo as nossas atividades. Isso, para a segurança da informação, isso é terrível. Porque quando eu volto de férias, eu assumo as minhas atividades, mas a minha senha ela já foi compartilhada. E isso vai pela inocência, ela não vai pela maldade. Então, nós temos que ter um plano, tá, de trabalho para aspecto da privacidade e, por acaso, nós temos uma lei que nos regulamenta. Tá? Assim como nós temos uma ISO, tá? Nós temos padrões internacionais que também regulamentam a segurança da informação. Então, por que não fazer uso desses instrumentos? Mas instrumento só por instrumento, ele não é o suficiente. Obrigado, Eles não são suficientes. Perguntas? Dúvidas, né? Alguma coisa que foi falada rapidamente, não ficou muito claro? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ler. Só um minutinho. Tá. Bom dia, gostei muito da explanação e creio que os desafios são muitos mesmo. Não tinha essa noção tão abrangente da proteção de dados no cotidiano da instituição. No final foi colocado uma sigla ANPD. O que significa? Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ele é o órgão regulador
Como nós temos, né, para a administração pública federal, nós temos os órgãos que regulamentam algumas leis, nós temos também para a LGPD a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E é a partir da autoridade em que tem as questões das sanções administrativas. Obrigado, Branca. Claro? Tá. Uhum. Outra dúvida? E aí, pessoal, animem-se. Fiquem à vontade, pessoal. Eu passei muito rápido, eu acho que deve ter algumas dúvidas por aí, não? Ô, Branca, já que ninguém está perguntando, lá vou eu de novo. Ah, irmã Vamos Penha, lá. você quer falar, irmã? Tá bom, bom dia então para vocês, bom todos, Branca, Sebastião e demais. Bom Eu estava aqui dia. pensando na questão de dúvidas. Eu acho que a gente acaba tendo muitas dúvidas, porque essa lei é tão diferente das outras. Uhum. A gente escuta, conversa, lê, e no final das contas a gente fica ainda na dúvida, mas o que é mesmo que a gente tem que fazer? Eu acho que é porque é uma lei diferente demais e nos deixa, às vezes, até silenciosos diante das dúvidas. Uhum. Eu penso que essa lei, a legislação, ela vem nos provocar no sentido de uma mudança de cultura mesmo. Penso que esse assunto a gente vai ter que discutir muito, porque se trata de uma nova consciência a respeito de um assunto, porque está muito ligado à questão do respeito, né? Que é um grande valor, que nós sempre consideramos, mas agora sob um viés aí de dados, por um lado assim, mais técnico também, e que é muito diferente. Eu acho que é questão de tempo, e nós precisamos falar disso muito, principalmente, né, no caso das instituições, com as pessoas que trabalham conosco. Nós não podemos nos cansar de tocar nesse assunto, conversar, explicar, e eu acho que é questão de tempo também, sabe? Eu acho que de uma hora para outra nós não vamos conseguir avançar muito nesse sentido. Acho que é por aí. Branca, deixa eu só, antes de você comentar a irmã Penha, mas deixa eu fazer um comentário, irmã, porque a gente tem percebido isso no trabalho, né, de implantação que a gente está falando. Isso que a senhora falou, claro, é relevante, procede, mas tem aí uma questão de método, que é importante, sabe? Uhum. Por exemplo, uma das coisas que tem sido mais, de certo modo, não utilizadas ou mal utilizadas, duas ferramentas, né, Branca? A ferramenta de mapeamento dos riscos, e tem sido muito mal utilizada por aí, mas as pessoas não sabem nem direito como fazer. Então, ou seja, é uma questão de método. O mapeamento dos riscos em todas as áreas e depois o mapa de risco, né, Branca? Você quer falar um pouco mais, Branca, da importância dessas duas ferramentas primordiais e iniciais desse trabalho? Sim, sim, claro. Irmã, eu concordo com tudo que a senhora falou, realmente. Tá? É uma questão de cultura, é tempo. E voltando um pouco no ponto que o Sebastião comentou, na utilização dos métodos mesmos, para a gente poder estar fazendo isso acontecer, e elas têm que acontecer concomitante. Mas nós temos que conhecer a nossa instituição. Nós temos que ver naquelas atividades o que eu estou correndo um alto risco que está fugindo completamente do que a lei se propõe. Foi quando eu coloquei no compartilhamento. A gente entrega esses dados, tá, para terceiros, a gente passa uma base de dados de nome de alunos que são menores de idade, a gente faz liberação de acesso de sistemas para todo mundo, a gente permite utilização de pendrive nos equipamentos para poder fazer cópia de base de dados. Ou seja, se nós não pararmos e não enxergarmos o dia a dia e mapearmos essas atividades, tá? A gente nós não vamos estar nunca em compliance. Por quê? Porque eu posso estar escrevendo e fazendo, assinando, mas o meu dia a dia não. Então, quando a gente pega todos esses critérios em que, combinados, eles geram um mapa de calor, eles geram um mapa de risco, é em cima dessas atividades em que nós temos que atacar inicialmente. Então, por isso que esse mapeamento é a primeira coisa que nós temos que fazer. O quanto que essa instituição vai ter que
debruçar em esforços para estar atento à questão da privacidade e proteção de dados. Tá? E esse debruçar em esforços significa um mapa de calor, significa um mapa de riscos. São riscos elevados? São riscos médios? São riscos baixos? Não, naquilo que a gente analisa e vê que os riscos são baixos, a gente não precisa mexer naquela atividade. Tem uma outra atividade em que ela já traz um risco muito maior. Então, vamos trabalhar em cima dessa atividade primeiro. Ou seja, o método disso, sabe? De como se trabalha. Era mais ou menos isso, Sebastião? Está claro? Sim, eu acho que sim, Branca. Eu acho que é importante a gente enfatizar nessa questão do método, porque muitas instituições estão realmente meio perdidas, aí não sabem nem direito por onde começar e, às vezes, perdem energia, né? Ou seja, gastando tempo com alguma coisa que, às vezes, não seria tão relevante, feito um mapeamento e feito um mapa de risco. Branca, tem uma solicitação aqui do Márcio, se você pode falar um pouco mais dos critérios de enquadramento para a escolha do tipo de tratamento que será utilizado. Desculpa, Sebastião. Não seria bem o critério de enquadramento para a escolha do tipo de tratamento, né? Ou seja, que tipo de resposta a instituição vai dar, como é que ela vai... por exemplo, né, trata-se de consentimento, execução do contrato, cumprimento da obrigação legal, etc. Tá, eu entendi que ele está querendo saber a questão das hipóteses. As hipóteses legais, talvez, sim. Tá. As hipóteses legais, nós temos as 10 hipóteses legais. Ou seja, se nós fazemos algum tipo de tratamento do dado pessoal, e esse tratamento é o que eu falo, que são os 20 verbos, o fato de eu coletar, ou então de eu imprimir, ou de eu armazenar, qualquer desses que estiver dentro dessa categoria, dos 20 verbos, eu estou fazendo um tratamento de dados. Para cada tratamento desse, eu posso estar fazendo um enquadramento de uma hipótese legal. E quais são as hipóteses? São 10 hipóteses. Dessas 10 hipóteses, nós temos 2 em que são as mais utilizadas, que é a hipótese de consentimento e a hipótese do legítimo interesse. A hipótese do consentimento, ela fala que eu posso tratar o dado daquele titular porque o titular está sabendo o tipo de tratamento que eu estou fazendo com ele. Tá? Então, eu estou consentindo, tá, o controlador de estar fazendo o tratamento do meu dado. E eu tenho do legítimo interesse, ou seja, se eu não fizer o tratamento daquele dado, significa que a minha instituição não vai cumprir o seu papel. Ou seja, como é que eu não vou coletar a data de nascimento de um menor de idade se para as minhas atividades eu preciso da data de nascimento? Então, a coleta do dado de nascimento, ele está enquadrado na hipótese do legítimo interesse. Porém, temos também algumas outras tratadas por lei, por exemplo. Então, um colaborador, ele não está mais na instituição, ele está desligado da instituição. Então, nós podemos fazer a eliminação desse dado? Nós podemos encerrar ali o ciclo de vida desse dado? Não, não podemos. Por quê? Porque nós temos outras leis, nós temos outras regulamentações do tipo do INSS, da Receita Federal, em que nos obriga a manter esse dado do colaborador por 15, 20, 30 anos. Então, o fato de eu armazenar um dado pessoal de um ex-colaborador, ele está enquadrado numa hipótese legal, tá? De que me fala o porquê que ele está sendo armazenado. Então, é nessa hora em que a gente analisa todos os tratamentos e coloca uma hipótese legal. O que acontece? Se eu faço um tratamento de dados e eu não consigo enquadrar em nenhuma dessas 10 hipóteses, significa que nós não estamos em compliance com a lei. Se eu trato um dado pessoal de um colaborador e que ele não esteja no legítimo interesse, que ele não tenha o consentimento do colaborador,
que ele não esteja baseado em nenhuma lei, que ele não seja para a segurança do indivíduo ou de terceiros, que não seja por uma aprovação de crédito. Se eu não consigo enquadrar, significa que esse tratamento, essa minha relação com o titular, através desse tratamento de dados, ele está sendo ilegal. Significa, então, que nós não podemos fazer o tratamento. Tá? Uma delas, que é muito forte, só para exemplificar, é a questão da divulgação, sabe, Sebastião? Quando você divulga, sabe, o dado de outro que você coletou, se você divulga e não está dentro de uma hipótese, você está fazendo isso de uma forma ilegal. Branca, até aproveitando o gancho aí, tem 3 perguntas aqui do Amilson, e uma delas tem a ver com divulgação. Veja bem, primeira, a autorização do uso de imagem de alunos para divulgação das atividades institucionais das escolas serve como consentimento para tratamento de dados ou teria que elaborar um documento à parte? Documento à parte e assinado, documento à parte, ou então uma cláusula específica, clara e transparente, assinada pelo responsável. Todo o tratamento com os dados de menores de 18 anos, eles passam pelos seus responsáveis. E com prazo do consentimento. Isso é importantíssimo. Consentimento, ele não é eterno. Mas a pergunta dele mais é se a autorização da imagem permite usar para outras coisas. Não. Né? Porque são coisas distintas, são consentimentos diferentes. E aí, ele continua a pergunta. Sendo a finalidade de divulgação das atividades institucionais, poderia usar a imagem do aluno, né, também para publicidade da instituição? Desde que o responsável saiba disso. Tem um consentimento específico, Tenha né? um consentimento específico para isso. Sim. Entendeu? Sim. E aí, pessoal, por isso que vem até a questão da cultura. Quantos de nós já não fotografamos, tá? Festa junina de uma escola e não entregamos para a área pedagógica ou para a comunicação e marketing fazer a publicação? Entendeu? Então, vamos lá. Como que nós vamos fazer esse tipo de abordagem a partir de agora? E se o celular dessa colaboradora, tá, ele for desviado, for assaltado roubado. E levar o celular roubado e coisa e tal? Tá? E ela falar que ela está fazendo isso em nome da instituição. Porque se eu for numa festa junina, eu como uma mãe de aluno, fotografar aquela turminha do meu filho, tá? E publicar é uma coisa, é pessoa física, eu não estou com finalidade nenhuma, é rede social, o máximo que pode acontecer é trazer uma desavença entre mães de aluno. Mas isso não tem a ver com a instituição, isso não tem a ver com a LGPD. Pessoa física com pessoa física não é o problema. O problema é quando a escola entrega um celular para um colaborador, esse celular ele é da instituição e pede o colaborador para fotografar e o colaborador fica com esse celular e vai para casa, lá pelas tantas esquece, ou perde o memory card, ou não sei o que, e lá vai as fotos dos alunos. Isso é vazamento, isso tem que ser corrigido, isso tem que ser comunicado ao titular, isso tem que estar dentro de um relatório de incidente, tá? Isso tem que ser falado para a autoridade. Por causa disso, porque foi através de um meio e acabou tendo vazamento e é um meio da própria instituição. Branca, tem uma pergunta aqui, o Márcio já respondeu até em parte. As dioceses têm que criar o comitê, o Márcio, né, do Acre, está dizendo, temos que trabalhar com as dioceses a criação do comitê. Acho importante só deixar claro que não é propriamente obrigatório, mas é interessante e às vezes necessário, né? Isso, e a gente aconselha isso bastante, sabe? Porque sim, o comitê, inclusive, ele colabora bastante conosco, tá? Na questão até da própria cultura, porque ele está lá, está internalizado. Então, quando nós levamos as orientações, nós levamos as nossas assessorias e voltamos lá 15 dias depois ou 20 dias e fazemos um acompanhamento, é importante esse comitê ter toda a estrutura, ter todo o trabalho que foi executado e ele pode estar fazendo, inclusive, a governança disso. Ok. Branca, nós estamos com o tempo já estourando aqui, mas vamos lá. A Miriam pergunta, né? Então, Branca Heloísa, nós devemos priorizar os processos que trazem maior risco, certo?
Certo. Desde que o mapeamento tenha sido feito muito bem feito e desde que o mapa de risco tenha sido muito bem feito, né? Isso. A partir do mapeamento e do mapa de risco, a nossa prioridade é trabalhar aquilo que a gente chama da zona avermelhada, né? Porque nós temos o verde, o amarelo e o vermelho. O vermelho são os riscos altos, o amarelo são aqueles que requerem atenção e as zonas das cores verdes são aquelas que apresentam os riscos mais baixos. Tá? Isso é dentro da nossa metodologia, dentro do nosso método de fazer aferição de riscos. Quando a gente percebe riscos de... Então, a gente faz o mapeamento, a gente percebe como é que é o tratamento. Só trazendo um exemplo para vocês. Se eu pego um tratamento de dados de menores de idade, por exemplo, faço o compartilhamento externo, eu tenho acesso amplo e restrito a esses dados. Olha a quantidade de parâmetros e que só vai elevando o meu risco em relação a isso. Para essa atividade, rapidamente nós temos que atacar. Tá? Então, a partir do mapeamento, da classificação dos riscos, a gente parte para mitigação e ação. Ok. Obrigado a todos. Antes de passar a palavra para a Branca para a gente se despedir, só lembro que no dia 28/4, daqui a um mês e pouco, né, nós temos um outro evento como esse, do Axis às 10, e o tema será otimização dos processos financeiros da instituição, das obras, né, via centros de serviços compartilhados. Como que esse centro de serviços compartilhados pode colaborar, né, quais os benefícios, quais os desafios que esses centros de serviço compartilhado podem trazer para as instituições aí católicas, para as obras católicas. Então, é o tema do próximo Axis às 10, com a Shirley e com o Renato. Branca, por favor. Bom, pessoal, então para nós não nos estendermos mais, que isso é um tema que nós poderíamos estar aqui o resto da manhã ainda falando sobre isso, mas eu agradeço o interesse de vocês, espero ter contribuído, tá, com algumas informações, ter trazido para vocês aqui algumas novidades, e me coloco aqui à disposição em nome do Axis para crescermos e nos amadurecermos e juntos, tá? Nesse tema tão relevante que está na questão da privacidade e proteção de dados pessoais. Muito obrigada e encerro aqui. Ok, muito obrigado a todos, a todas, né, pela participação, pela atenção, pela energia. Tem uma pergunta só que ficou aqui, depois eu passo para a Branca e ela responde para a pessoa, tá bem? Por favor. E o Márcio também. Obrigado a todos, né, a todas, e até a próxima. E bom dia para vocês, bom final de semana. Tá, até ok, mais. à disposição. Um abraço. Tchau. Tchau, gente.